Falar em público é algo que assusta a maioria das pessoas. E apesar de não ser uma tarefa fácil, essa é uma habilidade valorizada no mercado de trabalho. No quadro Carreira e Sucesso de hoje, vamos saber como superar esse medo e aprender a falar em público de forma natural. Por isso, vamos conversar agora com o coach Luciano Zanqueta. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Falar em público dá medo? É um pânico às vezes? É um pânico. Inclusive, o jornal inglês Sunday Times entrevistou 3 mil pessoas perguntando o que mais gerava medo nessas pessoas. 41% delas disse medo de falar em público. E o interessante é que esse percentual foi maior, inclusive, do que o medo de contrair problemas financeiros, doenças e até mesmo da morte, Antônio. As pessoas têm mais medo de falar em público do que até de morrer. Ou seja, tem medo de morrer publicamente, quer dizer, do controle social sobre o comportamento da pessoa. Exatamente. Falar em público é uma competência extremamente valorizada pelo mercado de trabalho, especialmente aquelas pessoas que ocupam posição de liderança nas organizações, haja vista que elas precisam de gerenciar recursos, processos e, sobretudo, pessoas, e para gerenciar pessoas é necessário que se fale em público. Então, qual que é o passo a passo para enfrentar esse medo de falar em público? Primeiro, a coragem. O friozinho na barriga é inevitável e se você, por exemplo, que está nos assistindo, que precisa fazer atividades na escola, falar em público na escola, no seu trabalho, na universidade, seja onde for, e está esperando esse friozinho desaparecer, esqueça. Você ficará no anonimato a vida toda. É necessário enfrentar esse frio na barriga e à medida que você começa a falar em público, enfrentar, você começa a lidar com ele e gerenciá-lo. Então, a coragem é o primeiro ingrediente. O segundo é a autenticidade, é ser exatamente quem você é. Por 2 motivos. O primeiro deles é que a autenticidade facilitará a conexão entre você e o público, porque as pessoas sentem quando a pessoa está sendo autêntica. Então, se você, por exemplo, não tem um vocabulário requintado, não procure falar palavras difíceis. Se você não é engraçado, não conte uma piada para a plateia. Seja quem você é. Nós temos grandes comunicadores que chegaram lá passando autenticidade à plateia. E a autenticidade é algo fundamental. Uma terceira dica é praticar exercícios físicos 1 ou 2 horas antes de você estar diante da sua plateia. Por quê? Porque a atividade física libera uma substância chamada endorfina. Essa substância é um tranquilizante natural do organismo. Então, se você fica nervoso, a adrenalina faz você ficar com mais medo. Enquanto que se você faz atividades físicas 1 ou 2 horas e o seu corpo está com uma quantidade de endorfina maior, você se sentirá mais tranquilo. Outra dica é você segurar um objeto. As pessoas às vezes não sabem o que fazer com as mãos no momento de falar em público. Então, segure uma caneta ou um microfone que te dê segurança. Isso está relacionado com neurolinguística e facilitará você ficar mais tranquilo. Antigamente, os palestrantes, só eles que falavam. E o que a gente percebe nos últimos anos, quando as pessoas falam em público, há um diálogo, na verdade, com a plateia. Isso também é importante? Muito importante a interatividade entre o palestrante e a plateia. Isso faz com que o palestrante ganhe tempo também para pensar no que ele vai falar e, sobretudo, ele conheça os assuntos que estão circulando ali. O tempo também da fala tem que ser pequeno, né? Não pode a pessoa falar durante horas, tem que falar o menos possível e permitir esse diálogo com a plateia. Exatamente. Tem uma pesquisa, a pirâmide de Meister, que diz o seguinte: se você faz uma palestra, o máximo que você consegue passar do conteúdo para as pessoas que estão assistindo são 5%. Enquanto se você faz uma dinâmica de grupo, por exemplo, esse índice aumenta para 50%, 10 vezes mais. Então a interatividade facilita e potencializa muito, inclusive, a capacidade que o aluno tem ou a sua plateia tem de absorver o que você está passando a eles. Obrigado.